Nós te adoramos, Senhor. Como é bom viver na tua presença. Como é bom, Senhor. Como é bom saber que a nossa vida não está jogada nem à sorte, nem ao acaso. Mas há um Deus que nos ama, que é o nosso Pai, que tem cuidado de nós. Quando te conhecemos, um novo dia nasceu para cada um de nós. Aleluia! Quem nós éramos, Senhor? Quem fomos um dia sem a tua presença, sem a tua vida? Estávamos mergulhados no pecado, nas trevas. Éramos por natureza filhos da ira. Fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos escravos de Satanás. Mas houve um dia, e que feliz dia, e que revolucionários dias, que dia inigualável, que dia sem igual, o dia em que a tua luz brilhou no meio das trevas, o dia em que nós ouvimos a tua voz, Senhor, o dia em que ouvimos a tua voz, Senhor, o dia em que a tua luz brilhou, Senhor, o dia em que o teu braço nos alcançou, Senhor, e o Senhor nos arrancou das trevas, e o Senhor nos arrancou das garras de Satanás, e o Senhor nos libertou, e o Senhor nos transportou para o reino do teu Filho, do teu amor, e o Senhor mudou a nossa vida, e o Senhor mudou a nossa sorte, e o Senhor mudou a nossa história, e o Senhor mudou o nosso filho, e o Senhor mudou o nosso destino. Tudo se fez novo. O nosso passado foi apagado. No lugar da vergonha, por sua honra. Antes escravos de Satanás. Hoje, filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Você tem gratidão no seu coração. Dá vontade de não parar também. Porque tem que parar. Obrigada, queridos. Podem sentar nesse mesmo espírito. É assim mesmo, a gente fica com essa luz de discoteca nos olhos, é? Eita, que atmosfera boa. Dá vontade de não parar. Sabe, quando as circunstâncias tentarem te seduzir para fazer você murmurar ou reclamar, olha um pouco para trás. Nós precisamos ser gratos a Deus. Amém? Nós precisamos ter no nosso coração a mesma consciência que Davi tinha, de nunca se esquecer dos benefícios de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim.
bendiga o seu santo nome e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Aí quando você ficar olhando para as coisas do dia a dia e ficar tentando reclamar, murmurar, olha um pouquinho para trás e lembra de quem você era e olha quem você é hoje. Veja onde Deus tem te colocado. Veja os milagres que Deus tem feito na sua vida. E você vai perceber que você não tem razão nenhuma para reclamar. Amém? Só para viver muito feliz. Como diz o matuto, com os dentes no parador. Porque Deus é bom. Amém? E o mesmo Deus que foi fiel com você ontem é o mesmo Deus que é fiel hoje. E é o mesmo Deus que será fiel amanhã. Amém? Aleluia. Eu estou feliz, queridos, em estar aqui. De ter o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, ver alguns rostinhos, alguns aqui já são bem queridos, bem do coração, né? E eu sei porque sei que Deus tem algo para colocar no teu coração nesta noite. Você tem expectativa? Aleluia. Sabe que Deus é uma fonte inesgotável e Ele está pronto para saciar você e vai ser do tamanho da sua fome. Amém? Quanto mais fome você tem, mais Deus tem para te dar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, existe um pensamento muito comum no mundo que nós tanto temos visto pessoas falarem, como também transformarem este pensamento numa filosofia de vida. Quantos aqui já ouviram alguém dizendo assim: a vida é muito rápida, eu preciso ser feliz aqui e agora? Quem já ouviu isso? Eu preciso ser feliz, ou o que importa é ser feliz aqui e agora. E sabe, pessoas têm transformado este pensamento num estilo de vida. E em nome desta felicidade que precisa ser vivida aqui e agora e de qualquer maneira, pessoas têm vivido de uma maneira inconsequente, trazendo dor, frustração, angústia, vergonha para a sua própria vida e para a vida das pessoas que a cercam. E o mundo está recheado de mensagens que reforçam este tipo de pensamento ou esta forma de viver. Pensando nisto, eu comecei a observar algumas letras de músicas que têm embalado a noite dos jovens no mundo. E eu queria ler algumas aqui para vocês, só para vocês perceberem o quanto isso é forte e o quanto o mundo estimula este tipo de vida inconsequente. Tem uma música chamada Céu Azul, e tem um pedacinho da letra dela que diz assim: tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar o meu dia, só vou gastar energia para beijar sua boca. E viver e cantar, e não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é a nossa alegria. Vamos viver e cantar, e não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é a nossa alegria. Tem uma outra música que o título dela é O que importa é ser feliz. E diz assim: pode entrar, fique à vontade. Vamos sacudir a cidade. Aqui não importa a idade. É curtição, diversão à vontade. Pode se apaixonar e beijar de montão. Fazer tudo o que manda o seu coração. Vamos fazer a alegria invadir esse país. O que importa é ser feliz. Tem uma outra que diz assim: passo a noite na gandaia e ninguém tem nada com isso. Grudo num rabo de saia, faço amor sem compromisso. Desse jeito eu vou vivendo, tô feliz, eu tô legal, empurrando com a barriga e ninguém põe a colher de pau. E por último, tem aqui o artigo de uma mulher que ela postou numa rede social que diz assim:
Ser feliz é o que importa. O resto é puro detalhe. Me desliguei um pouco dessa paranoia do que os outros vão pensar de mim. E agi segundo a minha vontade, segundo aquilo que julgo ser certo. Que se danem os outros. Afinal, quem vai viver o momento sou eu. E daí se eu acordar arrependida? Pelo menos eu não terei dormido na verdade. E se eu errar, arquiva aí como experiência. E é triste, queridos, como pessoas podem imaginar que atos errados geram apenas experiências. Mas atos errados geram consequências também. Não é verdade? E esta semana eu estava comentando na mesa com Kessia, com Anderson, eu fiquei estarrecida com uma reportagem que eu estava assistindo sobre um site canadense que está instalado no Brasil há 2 anos. E este site, o propósito dele é simplesmente promover a infidelidade conjugal. É um site próprio para quem quer trair. E aí a gente pensa assim, nossa, ninguém vai aderir a um negócio desse. Engano, queridos. O site, nos 8 primeiros meses de instalação no Brasil, ele teve uma adesão de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas casadas. E um detalhe, esse site é feminino. Apesar dos homens acessarem, o alvo dele é para as mulheres. E o que mais me chamou a atenção foi o slogan do site. E o slogan é simplesmente esse: a vida é curta, curta um caso. E pensando nessas coisas, um dia eu estava falando com Deus e perguntei, Pai, por que esse tipo de pensamento ele se espalha tão rápido e ele fica impregnado na vida das pessoas? Por que pessoas resolvem viver dessa maneira, de uma forma tão inconsequente, querendo viver uma suposta felicidade aqui e agora, de qualquer preço, pagando qualquer preço para viver algo? E aí o Senhor falou no meu coração, é porque estas pessoas acham que a vida do homem se restringe a algumas décadas que ele pode viver aqui na Terra. Sabiam disso, queridos? Aí então, porque eles acham a vida aqui passa muito rápido, o que importa é ser feliz aqui e agora. O problema, queridos, é que a maioria das pessoas no mundo não sabem que a vida não se restringe ao aqui e ao agora. A vida não se restringe a algumas décadas que um homem ou uma mulher possam viver aqui. Existe um depois. Amém? E Deus falando através do profeta Oséias, ele disse assim, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E queridos, a falta de conhecimento não destrói apenas o povo de Deus. A falta de conhecimento destrói qualquer pessoa. Aliás, a falta de conhecimento é uma arma muito bem utilizada pelo diabo. Sabe que uma das estratégias de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem na existência dele? Sabe que existem pessoas que não acreditam que o diabo existe? Elas dizem que diabo nada. Diabo não existe não. O que existe é o mal no coração do homem. Você já ouviu alguém falando isso? Tem gente que não acredita na existência do inferno. Inferno nada. Inferno é aqui mesmo. A vida ruim desse jeito aqui faz e aqui mesmo paga. Então muitas pessoas não acreditam nem na existência do diabo, nem na existência do inferno. E ainda tem aquela turma engraçadinha que acha que o inferno é um lugar cheio de cerveja e de mulheres bonitas. Ainda tem esses. Sabe que aqueles homens que de vez em quando a gente assiste num telejornal, que um homem bomba se explodiu lá no Oriente Médio
sabe que eles são estimulados a fazer aquilo? E como é o estímulo? Qual é o estímulo? Queridos, o islamismo ensina a um homem desde criança que se ele der a sua vida por Alá, ou seja, se ele se tornar um mártir por Alá, ele vai direto para o paraíso, onde tem 72 virgens esperando por ele. E é por isso que o Islã encontra muitos homens com coragem para se explodir. Porque eles pensam, eu acabo aqui, mas acordo no paraíso, num bem bom, com 72 mulheres virgens, de olhos grandes, esperando por mim. Que tal? Aliás, deixa eu falar para vocês o que o Islã promete para uma pessoa que se torna mártir por Alá. Diz que essa pessoa vai receber 6 coisas. Primeira, ela vai receber remissão dos pecados, da primeira gota de sangue derramado. Ela vai receber proteção do tormento do túmulo. Ela tem a segurança de não ter medo do dia do juízo final. Vai receber a coroa de veneração de uma safira única, que vale mais que o mundo inteiro. Vai casar no paraíso com 72 virgens de olhos grandes. E ainda vai receber a intercessão para 70 dos seus parentes. Mas sabe que tudo isso é balela? Quem sabe que tudo isso é conversa fiada? Queridos, a verdade está aqui. A verdade absoluta, a verdade do Deus verdadeiro está na Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, nem uma das verdades. Artigo definido, ele é o único. E o ser humano precisa saber disso. Amém? Agora, por que pessoas têm vivido uma vida de uma forma tão inconsequente? É porque simplesmente elas desconhecem uma doutrina da palavra de Deus. Elas conhecem uma verdade de Deus que se chama ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Queridos, ressurreição dos mortos é um assunto tão importante que é um dos pilares da fé cristã. Quando você abre lá o livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, você vai ver que o escritor aos Hebreus, na lista que ele faz das doutrinas rudimentares de Cristo, está o assunto de ressurreição dos mortos. Este é um assunto que a igreja deve ensinar ao mundo. E os crentes devem saber na ponta da língua. Por quê? Porque é um dos pilares da nossa fé. Talvez muitos aqui nunca tenham pensado nisso, mas ressurreição dos mortos é uma doutrina e é um dos fundamentos da fé cristã. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, você abre em casa e lê, é um texto onde Paulo fala só sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, e isso é tão importante que Paulo ele diz assim, olha, se não existe ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a vida é só isto aqui, se nós aguardamos Jesus apenas para esta vida aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Eu não sei se você já percebeu, mas o cristianismo é a única religião que prega e acredita em ressurreição dos mortos. Nenhuma outra prega sobre isso. Mas nós pregamos e acreditamos nisso. Por quê? Porque o nosso líder ressuscitou. Amém?
Aleluia. Nenhum líder de nenhuma religião disse que morreria e depois ressuscitaria. Mas Jesus fez. Amém? E eu quero que você veja isso. Vamos lá para Mateus capítulo 20. Noite propícia para falar sobre isso. Estamos com uma mesa posta. Amém? Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, diga, existe um mas ao terceiro dia ressurgirá. Ao terceiro dia ressuscitará. Queridos, os restos mortais de Maomé estão num sepulcro, numa cidade chamada Medina, na Arábia Saudita. Os restos mortais de Allan Kardec estão enterrados num cemitério em Paris. Os restos mortais de Confúcio foram enterrados na China. Os restos mortais de Buda, o corpo de Buda foi cremado e os seus dentes e cabelos, junto com as cinzas, foram divididas em 8 cidades da Índia e durante muito tempo estes restos foram adorados. Mas o túmulo de Jesus. Está vazio. Aleluia. E sabe, queridos, algumas pessoas que já tiveram o privilégio de irem a Israel, elas dizem que um dos momentos mais emocionantes da viagem é justamente ir lá naquele jardim e entrar naquela caverna que por algum tempo, por alguns dias, foi o túmulo do corpo de Jesus. E aí a gente pergunta, e o que tem lá? Nada. Isso aqui é emocionante, não tem nada. Só tem uma lamparina acesa com uma plaquinha escrito em inglês, He's not here. Ele não está aqui. Aleluia! Sabe, queridos, todos os outros grandes líderes foram vencidos pela morte. Mas nós temos um líder que venceu a morte. E a ressurreição de Jesus o coloca numa posição que ninguém tem. Numa posição isolada, que nenhum outro líder tem. Só Jesus tem. E ele é a garantia de que a doutrina da ressurreição é verdadeira. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 9. Jesus teve um encontro com Jesus ressuscitado e glorificado. João teve esse encontro. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro,
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é as primícias daqueles que se levantaram dos mortos para nunca mais morrer. Aleluia! E a essa altura você pode estar pensando, mas irmã Zuleika, o que todo este assunto tem a ver com o começo da ministração? Com a turma que vive de uma forma inconsequente? Queridos, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vamos costurar a nossa colcha de retalhos. O lema dessas pessoas é: o que importa é ser feliz aqui e agora. Mas é porque, na maioria das vezes, as pessoas não sabem que a vida não é só aqui e agora. Existe um depois. Algumas pessoas, erroneamente, elas dizem: morreu, acabou. Você já ouviu alguém dizendo assim? Ah, morreu, acabou. Morreu, acabou. Para o cachorro, para a vaca, para o macaco, para o marreco, mas para o homem não. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. E o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Ele não disse isso para nenhum outro ser criado. Ele só fez esta declaração para criar o homem. E quando Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em outras palavras, Ele estava dizendo: vou fazer um ser da minha espécie. Imagem diz respeito à aparência, semelhança diz respeito à natureza. E o homem é o único ser criado que é um espírito. Sabia que você não é só esse corpinho bonito que você tem? Faça assim e diga: eu sou muito mais que isso aqui. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Esse corpo é a casa onde habitamos enquanto estamos aqui. Mas, queridos, a morte não acaba com a vida do homem. A morte só faz abrir uma porta, a porta da eternidade. A morte não é o fim, nem para o homem salvo, nem para o homem perdido. E é isso que as pessoas precisam entender. Não é, a vida não se restringe ao aqui e ao agora, mas existe um depois. Só que tem um detalhe: o depois é eterno. Depois que a porta da eternidade se abre, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Algumas pessoas no mundo dizem: fulano morreu, foi para o andar de cima. Cicrano morreu, foi para o andar de cima. E eles acham que só existe andar de cima. Não, queridos. A porta da eternidade se abre tanto para o andar de cima como para o andar de baixo. Aqueles que partiram deste mundo salvos foram para o andar de cima. Estão com Cristo Jesus. Estão gozando de delícias que a gente nem consegue imaginar. Mas aqueles que partem deste mundo sem Jesus,
sem salvação não foram para o andar de cima, foram para o andar de baixo, e estão no inferno e estão em tormento. Agora, o mais duro disto é que é um caminho sem volta. O que as pessoas precisam entender, que é no tempo que elas têm aqui, é aqui onde elas determinam onde elas vão estar quando elas passarem para o lado de lá. Porque, queridos, depois que esta porta se abre, não tem choro nem vela. O destino está selado. Eu estava contando no Rima, para a turma que eu estou dando aula, uma experiência que meu filho viveu. Nós temos um filho, Lucas, tem 24 anos de idade, rapaz bonito, alegre, solteiro, filho de Deus, levita. E Lucas tem experimentado algumas coisas em Deus. E um dia, um colega dele, um irmão em Cristo da igreja, um jovem, chegou para ele e disse: Lucas, vamos no hospital orar por um amigo meu, ele teve um aneurisma cerebral, um rapaz de 17 anos. E ele estava em estado de coma no hospital, e alguns jovens da igreja foram orar por esse rapaz. Só que quando esse grupo chegou no hospital, este jovem estava para ser transportado de um hospital para outro para fazer uma tomografia. E eles então estavam aguardando no pátio, porque na hora que o rapaz fosse colocado na ambulância para ser transportado, eles queriam orar por ele. E enquanto eles estavam no pátio, aguardando o rapaz ser transportado, meu filho teve uma visão e ele viu quando aquele jovem morreu. E ele disse: mãe, eu vi o espírito dele saindo do corpo e sendo arrastado por demônios para o chão. E ele chegou em casa desesperado. Ele disse: mãe, a vida é real, a vida no espírito é real. E nós precisamos parar de pregar essa palavra só para crentes. O mundo precisa saber dessas coisas. Aquele jovem de 17 anos partiu sem salvação. E o destino, queridos, é eterno. É eterno. Agora, a doutrina da ressurreição dos mortos é um dos pilares da fé cristã. E a Bíblia fala de duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. Uma ressurreição será a ressurreição dos salvos e outra ressurreição será a ressurreição dos perdidos. Em Atos, capítulo 24, a gente não tem tempo para entrar em detalhes. Atos, capítulo 24, versículo 15. Os apóstolos pregavam sobre a ressurreição dos mortos. E Paulo aqui está dizendo assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Agora a palavra de Deus diz que a ressurreição dos salvos vem primeiro. Ela é conhecida como a primeira ressurreição. E quando se dará a primeira ressurreição dos salvos? E aí eu quero que você vá lá para a primeira carta aos Tessalonicenses. Aleluia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E o apóstolo Paulo dizia assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que
dormem. E Paulo aqui estava falando a respeito daqueles que já tinham morrido. Não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, acerca dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, quando se dará a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, se dará justamente no arrebatamento da igreja. Quem é salvo aqui? Quem sabe que vai ser arrebatado? Sabe que isso pode acontecer a qualquer momento? E quantos aqui aguardam com expectativa a segunda vinda de Jesus? É? Você aguarda a segunda vinda de Jesus? É mesmo? Sabe o que vocês acabaram de dizer para mim? Que vocês vão passar pela tribulação. Sabe, queridos, nós não aguardamos a segunda vinda de Jesus. Como igreja, nós aguardamos o arrebatamento. Mas, irmã, arrebatamento e a segunda vinda não é a mesma coisa? Não. A segunda vinda de Jesus será aquele episódio onde lá em Mateus está escrito que todo olho o verá. E assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, com poder e grande glória. E o mesmo texto diz que todo olho verá. Como assim, irmã Zuleika? Para que você acha que existem os satélites? Todo olho verá pela televisão, pela internet. Isso já é uma realidade para os nossos dias. Todo olho já pode ver. Amém, queridos? Mas nós, como igreja, nós não estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Porque a segunda vinda de Jesus só se dará depois do período de 7 anos de tribulação. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos esperando pelo arrebatamento, que vai se dar antes, que pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento é um encontro particular, é uma festa da noiva com o noivo. Nesta festa não entra penetra, não entra essa história de convida 1 e leva 5. Não, o convite é individual. E você, para entrar nessa festa no céu, tem que conseguir este convite aqui. E neste convite tem que estar escrito lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu tenho um cunhado que ele é muito presepeiro. E quando a minha sogra era viva, e ele tem uma vida meio torta, e aí ela sempre dizia: filho, volta para o caminho do Senhor. Filho, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu disse: mãe, não tem problema não. No dia do arrebatamento eu seguro na barra da sua saia e eu subo. Não. É individual, queridos. Agora, este dia do arrebatamento da igreja, o dia em que Jesus vai nos arrancar da terra, para nós vai ser um dia glorioso. Milhares de pessoas vão desaparecer de todo o planeta Terra.
e vai ser rápido. Nós temos vivido dias em que a gente ouve muito falar sobre sequestro relâmpago, não é verdade? Mas pense como Jesus é um excelente sequestrador. A palavra arrebatamento vem da palavra grega arpadizo, que simplesmente significa rapto, sequestro. Jesus vai nos sequestrar. E sabe quanto tempo ele vai levar para fazer isso? Pisque o olhinho aí. Já foi. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. E detalhe, não é para sequestrar um, não. É para sequestrar milhões de toda a face da terra ao mesmo tempo. Mas esse texto que Paulo fala aqui sobre a ressurreição dos mortos é maravilhoso, queridos. Por quê? Por que Paulo escreveu esta carta justamente aos Tessalonicenses e falando sobre este assunto? Porque, queridos, os irmãos de Tessalônica, eles já aguardavam o arrebatamento da igreja para o dia deles. Já esperavam este acontecimento para o dia deles. E isso era tão forte, essa esperança era tão forte no coração deles, que muitos estavam deixando de trabalhar, porque Jesus estava voltando. E foi justamente para os Tessalonicenses que Paulo escreveu: olha, é o seguinte, quem não trabalha também não coma. Porque esse negócio de vou viver pela fé, porque Jesus está voltando, e ser pesado para os irmãos, ficar se escorando nas costas dos irmãos, nada disso. E aí Paulo, ele é bem contundente e diz, ó, quem não trabalha também não coma. E por que as pessoas estavam deixando de trabalhar? Porque elas estavam esperando Jesus voltar. A expectativa delas é que o arrebatamento aconteceria no tempo delas. E o que começou a acontecer? Pessoas da igreja, o tempo foi passando e pessoas começaram a partir. Pessoas começaram a morrer. Ai, morreu Maria. Ai, meu Deus, Maria morreu. E agora ela não vai participar do arrebatamento. Ela vai ficar de fora. E agora João já foi. E ele vai ficar de fora. E as pessoas começaram a ficar tristes, porque achavam que aqueles que partiram não iam experimentar o arrebatamento. E aí Paulo escreve justamente para consolar o coração dos irmãos e dizendo, não, todos em Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, vão participar deste grande evento. Amém? E eu não sei se você prestou atenção nos detalhes desse texto. Nós temos aqui um dos vários textos na Bíblia que prova para a gente que aquelas pessoas que já partiram estão lá no céu com o Senhor Jesus. Amém? Preste atenção aqui no versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia. Quem? Os que dormem. Mas, irmã, eu sempre pensei que Jesus vinha sozinho nas nuvens. Não vem, não. Não vem, não. A Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens e trará com ele, em sua companhia, os que já estão lá. Agora, queridos, nós sabemos que os nossos entes queridos que já partiram, eles estão lá em espírito. O corpo deles ficou aqui. E a Bíblia diz que de modo nenhum nós vamos passar à frente deles. Porque eu creio que somos a geração do arrebatamento. Amém? Então, se formos encontrados vivos no dia do arrebatamento, o nosso corpo será transformado. Nós vamos entrar no céu com um corpo, mas um corpo glorificado, um corpo transformado. Mas aqueles que partiram e estão no céu, o corpo deles não está com eles.
o corpo ficou em algum lugar aqui na terra. E a Bíblia diz que Jesus vai trazê-los em sua companhia. E o que vai acontecer? Versículo 16. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai ressuscitar, queridos? O corpo. O que é ressuscitar? É o espírito estar de volta no corpo. E algumas pessoas dizem que arrebatamento, se nós pudéssemos definir em palavras o que é arrebatamento, é simplesmente explosão de onipotência. Por quê? Porque se já é um negócio estrondoso, Deus conseguir sugar e arrebatar milhares de pessoas da face da terra num piscar de olhos, imagine o mesmo poder de Deus trazer de volta os corpos daqueles que já partiram. Porque, queridos, uma coisa é falar em ressuscitar um corpo que morreu ontem. Outra coisa é falar em ressuscitar um corpo que morreu há 3 dias. Mas que tal falar em ressuscitar um corpo que já morreu há milênios? Que tal falar em trazer à existência um corpo que nem existe mais? E aí você pensa, como é que vai ser isso? Não adianta pensar porque a gente não entende. Eu só sei de uma coisa, que Deus vai ser poderoso para juntar as células, para juntar as moléculas e para trazer à existência novamente aquele corpo e devolver para aqueles que estão lá. E assim como nós, eles terão um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Não vai ser aquele corpo que você viu num caixão. Eu vou ver a minha irmã novamente. Eu vou ver a minha avó novamente. Eu vou ver todos os meus entes queridos que partiram salvos, glorificados. Jesus os trará na sua companhia e eles ressuscitarão primeiro. E veja aí o versículo 17, diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com eles. Todo mundo junto de volta para o céu. Aleluia. Isso aqui está parecendo mais uma aula de escatologia. Mas não é não, queridos, e a gente nem tem tempo para isso. E alguém pode perguntar, mas por que precisa do corpo? Por que precisa do corpo? Porque, queridos, justamente na segunda vinda de Jesus, quando a Bíblia diz que todo olho o verá, Jesus não virá sozinho. A Bíblia diz que ele virá com os seus santos. Você achava que você ia para o céu e ia ficar se balançando numa rede? Não. Nós vamos voltar num corpo glorificado e vamos reinar com Jesus nesta terra durante 1000 anos, mas isso é um assunto para outra pregação. Por enquanto eu só quero que você acredite que a morte não é o fim. Amém? Mas, queridos, da mesma forma como a Bíblia fala da ressurreição dos salvos, daqueles que vão estar vivos para nunca mais morrer e estarem eternamente ao lado do Senhor Jesus, a Bíblia também fala da ressurreição dos ímpios, da ressurreição dos perdidos. Vai haver um dia, diante do trono branco de Deus, depois do período do milênio, em que os mortos perdidos, todos, vão se levantar novamente. Vão receber os seus corpos de volta. Vão ressuscitar. Mas eles estão perdidos. Ressuscitarão apenas para receberem a sentença de condenação. Neste dia vai se levantar, desde Caim
até o último homem que vai morrer como um pecador vai se levantar neste dia. Hitler vai se levantar neste dia. Saddam Hussein vai se levantar neste dia. A Bíblia diz que grandes e pequenos vão se levantar neste dia, perdidos. Vá lá para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse. Capítulo 20, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também quem, queridos? Diga, os mortos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, depois que a porta da eternidade se abre, o destino é eterno. Aqui diz que as pessoas perdidas, elas já estão perdidas, mas elas vão ressuscitar e elas serão julgadas segundo as suas obras. Porque da mesma forma como existem graus diferentes para receber galardão, também vão existir graus diferentes para a punição. E é interessante quando diz que elas serão lançadas dentro do lago de fogo. Aí alguém pode pensar, pronto, foi lançado no lago de fogo, acabou, esturricou, morreu. Não, queridos, é eterno. É lago de fogo, mas é eterno. Onde Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 8, versículos 11 a 12, que vai haver choro e ranger de dentes. Onde ele disse em Marcos, capítulo 9, versículos 47 e 48, que neste lugar o verme nunca vai morrer e o fogo nunca vai se apagar. Então, o que o homem precisa saber é que ele está destinado à eternidade. A morte não é o fim. Estão entendendo, queridos? Mas precisamos entender que a nossa vida aqui determina como será a nossa eternidade do lado de lá. E uma ministração como esta não é para gerar medo no coração de ninguém. É só para que você tenha consciência de que o seu destino é eterno. É só para que a gente não viva uma vida de uma forma inconsequente. É só para que a gente tenha consciência de que estamos destinados à eternidade, tanto os salvos quanto os perdidos. É só para que a gente ore mais
pelas pessoas que nós amamos e que sabemos que ainda não estão salvas. É só para que a gente tenha mais coragem de falar de Jesus para as pessoas. É só para que a gente tenha impulso no nosso coração de compartilhar a salvação com as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente nunca sabe quanto tempo ainda resta para cada um decidir. Amém, queridos? Então, estas pessoas que têm vivido, o que importa é ser feliz aqui e agora. Elas não sabem se elas ainda têm o amanhã. E elas precisam saber que a vida não é só aqui e agora. Diga, tem um depois. Diga, o meu destino é eterno. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós falamos um pouco nesta noite sobre a realidade da vida do homem. Nosso destino é eterno, mas a nossa vida aqui na terra não. E ninguém nunca sabe quanto tempo ainda terá aqui. Mas uma coisa é certa, é enquanto estamos aqui que decidimos onde vamos estar quando a porta da eternidade se abrir. Por isso é que a gente nunca pode deixar de dar a oportunidade de alguém receber Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Somente Ele é quem tem o poder de nos ligar ao Pai e de nos levar à casa do Pai. Por isso eu queria saber se nesta noite há alguém aqui neste lugar que nunca fez uma aliança com Jesus, nunca entregou publicamente a sua vida a Jesus e você quer fazer hoje. Você quer tomar esta decisão hoje. Há alguém aqui? Se há, eu queria que você apenas levantasse a sua mão, erguesse a sua mão e nós vamos orar por você. Esta é a decisão mais séria que um homem ou uma mulher pode tomar na sua vida. Porque receber Jesus determina a sua eternidade. Aleluia. Há alguém aqui? Talvez você diga, irmã Zuleika, eu já creio em Jesus. Eu creio que Ele é o Salvador. Aleluia, eu posso ver a sua mão. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Talvez você diga, eu creio em Jesus. Eu sei que Ele é o Salvador. Mas olha, você nunca confessou Jesus com a sua boca. E a Bíblia diz que com o coração a gente crê e com a boca a gente faz confissão para a salvação. Se você já crê no seu coração, você já andou a metade do caminho. Mas ainda falta a outra metade. E a outra metade é confessar com a sua boca. É dizer com a sua boca, eu te quero, Jesus. Eu te recebo, Jesus, como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Mais alguém aqui que quer fazer esta aliança hoje com Jesus? Se há, eu só quero ver a sua mão. Aleluia. Há alguém aqui que já congregou, já fez parte da igreja do Senhor Jesus, mas por alguma razão você se afastou da comunhão da igreja, você se afastou do convívio da igreja e hoje você quer voltar? Você já entendeu que não tem nada para você lá fora no mundo? Que você é ovelha do Senhor Jesus? Que o seu lugar é no rebanho do Senhor Jesus? Há alguém aqui que quer voltar hoje? Hoje é o seu dia. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Dia de festa. Venha cá, meu querido. Venha cá. Venha cá. Aleluia. Te agradeço por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela Mateus está voltando para Jesus. Seja bem-vindo, Mateus. Sua família cresceu. Amém? Vamos orar por Mateus? Aleluia. Você pode estender sua mão para cá. Vamos abençoar a vida de Mateus. Pai, obrigada pela vida de Mateus. Obrigada porque ele ouviu a sua voz. Ele entendeu a sua voz. Ele ouviu a sua palavra que é mais doce que o mel. Pai, Mateus hoje volta para casa. Mateus hoje volta para os teus braços. Mateus hoje volta para o teu caminho. E como igreja nós abençoamos a vida de Mateus e declaramos novidade de vida. Declaramos que a vida de Mateus nunca mais será a mesma. Pai, obrigada porque Mateus vai correr a carreira que o Senhor propôs para ele. Mateus vai se firmar no teu caminho. Mateus nunca mais vai olhar para trás. Mateus vai crescer na tua graça, no teu conhecimento, terá experiências com a sua palavra e com seu espírito e se tornará uma coluna na sua igreja e trará outros para a sua glória, trará outros para a sua casa, trará outros para o seu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque a história de Mateus hoje muda, aleluia, aleluia. Alexandre está voltando, aleluia. A vida de Alexandre muda hoje, aleluia, aleluia. Você, querida, voltando, Roberta, voltando. Queridos, nós estamos vivendo dias. Jesus está às portas e Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Nós estamos vivendo dias em que muitas ovelhas que estão fora, elas vão voltar, porque o lugar delas é no aprisco, Pai, nós abençoamos a vida destes homens e desta mulher. Em nome de Jesus declaramos novidade de vida, sentenças sendo removidas, uma vida completamente nova. Surpreende-os, Pai, surpreende-os nestes dias, que eles tenham experiências contigo, com a tua palavra, com o seu espírito, uma fome de Deus insaciável no coração de cada um deles, os passos deles sendo firmados no teu caminho, nunca mais olharão para trás, nunca mais serão seduzidos a desistir, mas se fortalecerão e crescerão e darão fruto para a sua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Nós cremos assim e assim declaramos sobre a vida de vocês, aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, vocês podem acompanhar esses irmãos, eles são conselheiros. Dia de festa, é a festa da redenção, aleluia, aleluia. Louvor a Deus e levantar as vidas na boca dizer que te peguei. Aleluia.